Oi, pessoal! Bom, chegou a hora da gente retomar um tema que ficou lá para trás do feed do blog, que é o adeus ao professor de canto. Como desvincular-me do meu mestre, daquela pessoa que tanto me ajudou, mas eu sinto que hoje já não tô mais funcionando da mesma forma. E eu gostaria de trabalhar com outros professores, eu gostaria de fazer cursos, mas o meu professor, ele me limita. Bom, a gente tem muita coisa aí em jogo. Eu fiz algumas anotações e eu espero é, fazer um bom raciocínio. Esse assunto está só começando e eu, como todos os outros, eles estão em aberto e toda colaboração é bem-vinda e eu espero trazer outras pessoas que tenham experiência, que tenham conhecimento para nos ajudar também. Bom, a gente tem que começar falando a respeito do objetivo do encontro do professor-aluno. O objetivo do encontro do professor e aluno é aprimoramento técnico daquele aluno. Então, o que é a técnica? A técnica é facilitar o fazer de algo, seja na marcenaria, seja no canto. Então, a técnica é uma forma de facilitar uma determinada manobra. E se você chega a um determinado ponto em que você já não consegue mais avançar na compreensão dessa técnica e no seu relacionamento com aquela técnica, chegou a hora de seguir em frente. E olha, eu vou dizer uma coisa muito dura aqui. No relacionamento aluno-professor, o que importa é o desenvolvimento do aluno. O que importa é que ele progrida, que ele cante bem. Uma atitude possessiva do professor não facilita em nada. Só cria um vínculo, um ciclo de relacionamento negativo e impede o desenvolvimento daquele jovem. A gente também vai falar um pouco a respeito da postura dos jovens, mas vamos chegar lá. Bom, eu também gostaria de observar aqui que estudar com todos os professores é estudar com nenhum. Uma atitude colateral que acontece quando a gente tem um professor, quando a gente vive um relacionamento não saudável com o nosso professor, é que o aluno comece a fazer aula com outros professores de forma anônima, de forma a ninguém ficar sabendo. E eu refleti muito a esse respeito e hoje acredito que estudar com todos os professores é estudar com nenhum. É típico, né, da forma como a pessoa constrói relacionamentos. E a gente, como professor, deve ajudar essa pessoa a ser livre. E aí eu chego no conceito de perdão. Bom, o que é perdão? Perdão é quando eu vivo uma determinada situação com você, sinto que chegamos onde tínhamos que chegar, ou então algumas coisas acontecem no meio do caminho infelizes, e isso gera uma carga. E essa carga a gente liberando-nos e liberando ao outro. A gente diz, olha, você é livre para seguir e eu também sou livre para seguir. E essa atitude mental é muito saudável. É uma atitude de liberação do outro. De liberação, onde todos os relacionamentos que você vive, eles são baseados, calcados na liberdade e na escolha. Por mais que você, professor, acredite que o seu aluno, que você é a única solução para o seu aluno, primeiro, é possível que isso não seja verdade, e segundo, mesmo que seja, você não vai subir no palco com esse aluno. Você, como professor, deve buscar formar seres, entes autônomos, e a autonomia ela é feita de autoconsciência, e a autoconsciência é feita também de tentativa e erro. Então, mesmo que ele depois reconheça, poxa vida, tudo que aquele professor me disse era válido, era verdade, ele precisará passar por todo um processo de reconhecer aquilo dali. Então, deixa o aluno livre. E você, aluno, ouça com atenção o que o seu professor diz. Aquilo que eu acabei de falar. Se você estuda com todos, você estuda com nenhum. Se você vai à aula pro forma, só para dizer que foi, ou só porque não tem coragem de quebrar esse vínculo, tá na hora de exercitar essa coragem, porque ela vai voltar. Essa atitude, ela vai voltar em algum momento da sua carreira, em que você vai estar diante de uma situação em que você precisa se posicionar. E aí, como é que você vai fazer? Você vai trabalhar com uma pessoa que te abusa, como acontece. Nós sabemos que no nosso meio, acho que em todos os meios de trabalho existem isso.
Ou você vai aceitar trabalhar com alguém que te abusa, e aí você vai viver aquelas atitudes todas mesquinhas de criar alianças. Você está entendendo que isso tudo começa na sala de aula? Um papo duro, né? E um outro assunto que eu gostaria de abordar é a questão do pagamento, é a questão do dinheiro. Não há como se colocar preço no aprendizado de uma profissão, no aprendizado de um ofício. Isso é impossível de se colocar preço. Então a gente já parte do princípio que isso tem um valor muito alto e que dinheiro nenhum vai pagar. Eu todo mês, quando pago meu professor, penso, ai, nossa, como eu gostaria de pagar 10 vezes mais isso, porque dinheiro nenhum do mundo vai compensar a alegria de fazer bem o meu trabalho. Então, aí já nasce essa questão do perdão, do perdão. Então, acompanha aqui meu raciocínio. Valor é uma coisa, preço é outra coisa. O preço que você paga pela aula é uma forma aproximada de se encontrar um valor, de se encontrar uma forma de equilibrar esse relacionamento. É como se fosse uma espécie de perdão, onde, olha, você é livre e eu também sou livre. E nós estamos aqui por livre escolha, realizando esse trabalho. E em todo esse processo desse relacionamento, onde existe o dinheiro, onde circula o dinheiro, é todo um ensaio daquilo que vai ser a forma como aquele aluno, aquele jovem lida com os relacionamentos na vida e também na sua vida profissional. Como que ele vai se comportar diante dos seus empregadores, dos teatros, das orquestras, o que seja. Né? A forma como ele vai se comportar com relação ao pagamento que ele vai receber. Quer dizer, não há mal nenhum em você cobrar o seu pagamento, afinal de contas você fez o seu trabalho. E todos sabemos que o valor da arte é uma coisa muito difícil de se apressar. Né? É muito difícil você colocar valor, por exemplo, no meu trabalho, no trabalho de você que está me assistindo, que também é cantor. Como colocar valor nisso? Com preço? Porque o valor tá aí, né? O valor de transformar o dia de alguém, de fazer alguém sorrir, de fazer alguém pensar, aquilo que vamos conversando ao longo desses meses todos. Bom, acho que eu já estou falando demais. Mas eu gostaria de falar uma coisa a respeito de preço ainda aos professores. Se a gente cobra um preço elevado demais, por mais que o nosso valor realmente seja elevado, alto e impossível de se apressar, se você coloca um preço elevado demais, você impossibilita os jovens de fazerem uma formação plena. E nós tanto reclamamos dessa nossa cadeia da música no Brasil e podemos colaborar nesse sentido. Não é cobrando uma miséria, mas entendendo, aluno a aluno, que de acordo com o talento daquele dali, você precisa absorver aquele aluno, absorver aquele talento. Eu particularmente sou contra essa filosofia do que leva quem tem mais dinheiro, porque quem perde no fim das contas é o mercado. E a gente acaba deixando de absorver muitos talentos. E no outro lado da moeda, no outro lado do espelho, tem os jovens. Querido jovem, não regateie com seu professor. Não regateie. Valorize seu professor. Pague. O quanto ele te pedir. A gente está aqui falando de uma negociação. É claro que você pode negociar, mas é péssimo um aluno que visivelmente não valoriza aquele professor e atrasa o pagamento, ignora o pagamento do professor. Nessa forma, nesse momento de contato do dinheiro ali, o aluno mostra muito do que pensa, do como se comporta com relação ao seu professor. E no caso dos estudantes das universidades, eu hoje, olhando para trás, sei disso. A pontualidade, saber o repertório, levar a coisa a sério, foi uma coisa que, infelizmente, eu tive que aprender na vida. Então, baseie isso no meu erro. Faça a coisa a sério, porque essa também é uma forma de manifestar gratidão e gentileza ao seu professor.
E isso tudo vai só enriquecendo o seu contato com o professor. E no momento em que vocês dois, chegam à conclusão de que não há mais trabalho técnico a ser feito ali, fica a amizade, fica um vínculo muito bonito. Acho que era isso que eu queria dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí, né, o que eu anotei aqui. Se o professor é amigo, se você constrói essa relação de amizade com o seu professor, essa amizade vai persistir, ela vai continuar. Você dentro ou fora do contato da técnica. E voltando lá no tema do perdão, a gente às vezes libera a pessoa, mas a pessoa às vezes não libera a gente. Então, às vezes, há professores que ficam magoados e você precisa encarar isso numa boa. Deixa ele. Deixa aquele professor viver aquilo, porque também é a forma como ele aprendeu a viver os vínculos. Então, você precisa ter paciência. Paciência com seu mestre. Enfim, é isso. Agradeço muito os 11 minutos de vídeo, mas é um tema muito delicado. E eu espero trazer mais gente para conversar com a gente e falar melhor do que eu, porque isso aqui são só as minhas ideias a respeito. Todos os comentários são muito bem-vindos. Não existe comentário bobinho. A sua pergunta boba, ela pode ser extremamente útil para muitos. Então, sinta-se inteiramente à vontade para conversar, para falar, para opinar, sempre com respeito, sempre com delicadeza, como todos os que vêm colaborado com o blog até esse momento. E esse é um espaço nosso. O meu objetivo é justamente dar de graça aquilo que se paga a preço de ouro. É uma tarefa um pouco difícil, porque eu fico também pensando, será que eu estou dando de graça alguma coisa pela qual esses jovens deveriam conquistar? Mas aí tem outro eu que diz, não. Se a gente quer realmente ver a música clássica difundida, não é a música clássica, mas a música de alta qualidade difundida por esse país inteiro, a gente tem que facilitar as coisas. Nada cai do céu, então o que importa é trabalhar e mesmo nesses conceitos que a gente está aqui oferecendo, que sejam apenas o ponto de partida do seu trabalho, ok? Um beijo a todos e excelente semana. Tchau, tchau.